Boa noite a todos. Vamos dar início aos trabalhos. Então, vamos fazer a nossa oração inicial. Pedindo que a luz do Mestre Jesus esteja conosco, nos amparando a todos que estão presentes fisicamente, amparando também os nossos protetores, a nossa família espiritual, de todos vocês que estão presentes, pedindo que essa luz também abençoe a todos os trabalhadores espirituais que estão conosco, nossos amigos poetas, pintores, médicos, enfermeiros e todos aqueles que contribuem para com o trabalho, trazendo o remédio que nós precisamos para o nosso espírito. Possamos então, para aproveitar aquilo que a espiritualidade nos traz, que a gente esqueça um pouco a nossa vida lá fora, a nossa vida material, nos desligando em pensamento de tudo lá fora, nos atentando às lições da noite, aquilo que preparamos com carinho para todos que aqui vêm. Sempre agradecendo a Jesus por essa oportunidade, agradecendo também a equipe espiritual que coordena este centro, que nos acolhe todos os domingos. Enfim, todos aqueles que estão sempre a nos intuir no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da caridade. E que seja feita sempre a vontade do Pai, a graça de Deus. Que assim seja. Então, hoje quem vai falar com vocês sobre as correções da vida é Maria Lúcia. Eu separei hoje para a gente conversar a respeito de correções. Quando vocês veem um quadrinho desse aqui, o que vocês pensam? Vamos lá. Trabalho. Hã? Trabalho. Entendi. Trabalho. Arrumar. Equipe. Correção. A correção que nós vamos conversar hoje não é aquela correção na qual a gente logo pensa quando pensa em determinadas pessoas. A correção que nós vamos refletir hoje é a correção daqui de dentro, de nós mesmos. Tá? Isso é muito importante, porque é interessante que a grande maioria de nós, muitas vezes, reclama disso, não aguento mais essa política, não aguento mais meu trabalho, minha família, e que não sei o quê, minha doença, por que tudo isso, meu Deus do céu? Nós nos esquecemos, muitas vezes, e nós espíritos precisamos lembrar disso a cada segundo, de que nós não somos seres materiais, pensando em nos espiritualizar, não. Nós somos seres espirituais, passando por uma temporada da matéria, né, para podermos aprender a nos equilibrar melhor, a corrigir em nós aquilo que a gente precisa para poder avançar. Então, vamos lá. Não adianta reclamar. Não adianta ficar naquela de coitadinho, como dizia o Chico Xavier, não seja o coitadinho. Foi o que ele falou pro... como é que era o nome do gigante deitado? O Jerônimo. O Jerônimo, lá de Goiás, né, foi visitar o Chico, e ele estava numa maca, puro sangue, porque ele estava perdendo muito sangue com problemas sérios, renais e tudo mais. E os médicos tinham desenganado, aí ele foi ver o Chico. Chegou lá, o Chico olhou e falou: "Oh, meu amigo, mas você está parecendo uma rosa, olha só, uma rosa desabrochando, toda vermelha." E aí, conversando com ele, ele disse: "Você precisa deixar de ser um coitadinho. Você ficou nesse estado no momento em que você mentalmente se achou um coitado, porque ele tinha uma doença degenerativa que ele foi perdendo todos os movimentos, né? E na época que ele foi lá para ver o Chico, já não mexia nada,
mexia quase que só a cabeça. E a partir daí o Jerônimo mudou. O Jerônimo mudou, pegou firme nos estudos, voltou para o centro, começou a estudar e fez um trabalho magnífico com criação de creches para atender crianças, fazia palestras pelo Brasil todo, né? Foi muito interessante, um dia que ele veio fazer palestra aqui em Ribeirão, nós estávamos na fila para entrar, aí ele passa. Não foi aqui não. Só sei dizer que ele estava numa fila lá para ver a palestra dele. E ele chegou e estava na maca dele lá fora. E as pessoas passavam e olhavam, ai, coitado, olha, isso aí está precisando muito mesmo, né? E entraram. Quando chegam lá dentro, qual é a surpresa? O palestrante da noite era o Jerônimo, né? Então, toda vez que a gente se faz de coitado, a gente se apequena, a gente perde contato com os bons, com os mentores, perde a chance de termos boas sintonias, e nós vamos ver a importância disso a partir de agora. Lá no livro do De Luca, chama Jesus, o médico, divino médico, mas no final lá na bibliografia tem, o médico Jesus. Ele fala que a doença é cura, pois quando a gente experiencia uma doença, o que acontece com a gente? A tendência é mudar. Vocês já perceberam? Quem aqui já ficou acamado alguma vez sabe disso, né? As reflexões que a gente começa a fazer, as coisas da vida, muitas vezes a gente se revolta e fica naquela, aí fica mais tempo lá na cama, né? E assim vamos indo. Então, toda doença para nós é um start para alguma mudança, para que a gente consiga entender as grandes necessidades que nós temos de correção em diversos assuntos, em diversas coisas. E ela atua como um catalisador, ele diz, permitindo que a gente mude as concepções, os pensamentos e o entendimento sobre a vida. Eu nunca me esqueço quando era minha juventude, logo depois da faculdade, eu tinha um grupo de amigos lá do Nordeste que eu amava de paixão, eles vieram fazer residência aqui, e a gente entornava um caldo legal, né? E eu tinha marcado de ir com eles lá para Maceió, que eu queria conhecer o resto do pessoal deles lá e tudo mais. Às vésperas da viagem, eu travo, mas travo assim, de não conseguir ficar de pé. Me internaram no HC, fiquei puxada lá, que nem aquelas torturas da Idade Média, né? Para me esticar, etc e tal, e eu ali revoltada, pensando, meu Deus, como é que pode? A única chance que eu ia ter, eu só estudei na minha vida, tentei de alguma forma ajudar minha família com algumas coisas, por que agora, o que eu ia fazer fica para trás? Aí colocaram alguém no meu quarto, uma senhora que tinha uma doença degenerativa e já estava perdendo todos os movimentos também, a dona Dita. Ela ficava num asilo lá em Cajuru. Aí veio para o tratamento, teve problema de pneumonia e tal. Gente, o que essa senhorinha me ensinou, que todas as vezes que eu ia para Mococa, eu passava por Cajuru, entrava lá e ia dar um beijo nela. Porque a doença nos promove isso quando a gente se abre para realmente querer mudar alguma coisa, né? Nós temos vários caminhos e a gente tem o livre-arbítrio de escolher qualquer um. E segundo as nossas escolhas, a gente vai trilhando, vai andando, né? Através da lei de ação e reação, que é uma lei natural. E a gente vai automaticamente recolhendo o fruto daquilo que a gente semeou, ou nessa mesma vida, ou em vidas passadas. Quem já estudou um pouquinho do Espiritismo, das obras do Kardec, tem que trazer na testa escrito um holofote, lei de ação e reação. Porque nós precisamos nos lembrar disso.
Nós não podemos nos esquecer que a cada pensamento, a cada palavra, a cada ação, vem uma reação. E isso é responsabilidade só nossa, de mais ninguém. Inquestionavelmente, um desses frutos que a gente colhe acaba sendo da doença. Por quê? Nós, espíritas, também temos uma mania de esquecer que nós somos espírito, perispírito e matéria. E qual é a função do perispírito? A função do perispírito, está lá no livro dos espíritos, né? É ser um molde para o corpo físico daquele que está reencarnando. Então, o espírito, através do perispírito, se une, célula a célula, a esse novo corpo em formação. Agora, o que é que nós fizemos com o nosso perispírito, com as nossas loucuras do passado? Deixamos ele doentinho, né? Então, temos uma série de cicatrizes, temos algumas feridinhas menores, umas feridinhas mais abertas, e às vezes a gente até já nasce com problemas de saúde, né? Por conta dessas questões todas. Então, o que nós precisamos fazer é nos corrigir para poder limpar o nosso perispírito. A nossa maior tarefa aqui na Terra é nos melhorarmos. Melhorar o nosso perispírito para que numa próxima oportunidade a gente venha com outras incumbências, com outras tarefas, buscando cada vez mais ajudar as pessoas que nos rodeiam. Agora, nós vivemos numa teia de energia, né? Então, qualquer providência, qualquer palavra, qualquer ação, qualquer opinião que a gente exprima é a soma de mundos. Nós nunca estamos sozinhos. Não só através da ligação com os espíritos que nos rodeiam, dependendo da nossa afinidade, mas também dos encarnados. Porque nós vivemos numa teia energética. E a gente não pode se esquecer disso. Então, nós expressamos milhares de criaturas cada vez que a gente fala. O que eu estou falando aqui hoje não é nada meu. É do que eu estudei, do que eu pesquisei. Vocês vão ver que são 4 ou 5 livros que eu andei olhando lá para montar esses slides. Não é nada meu. Agora, o que eu aprendi fazendo isso, eu espero que cada um que aqui esteja também aprenda um pouquinho. Porque é importante que a gente se dê conta da nossa responsabilidade individual perante a nossa vida. E da mesma forma que a gente expressa milhares, milhares também nos expressam. O que eu falo, o outro que concorda com aquilo, já passa para não sei mais quanto. É que nem rede virtual. É um boom. Então, cuidado com aquilo que a gente pensa, fala e a maneira de agir. O desejo, né, a nossa vontade, é aquela alavanca que impulsiona o nosso pensamento. E aí vai gerar a energia que a gente consome, segundo a nossa vontade. E a nossa imaginação vai digerindo tudo aquilo que a gente está pensando. Que a gente está elucubrando, pensando, nos adoecendo, né? Porque quando a gente começa a pensar muitas coisas destrambelhadas, a gente adoece. Então, a gente começa a digerir essa espécie de alimento mental que nós mesmos estamos criando, com a ajuda de tantos outros, encarnados ou desencarnados. E aí, devagarinho, isso tudo vai se incorporar nos tecidos sutis da nossa alma. É por isso que o nosso perispírito ainda está tão doentinho, porque a gente não conseguiu ainda criar muita coisa boa para deixar ele brilhar bonitinho, né? Para ele ser um elemento, vamos dizer assim, de ligação do espírito com o corpo, que favoreça uma atuação melhor nossa aqui. Por quê? Ele é nosso, nós criamos. Nós, com a ajuda dos mentores, buscamos naquele mundo onde a gente vai reencarnar os fluidos necessários, os elementos necessários para plasmar esse corpo
perispiritual, né, para poder fazer essa junção. Então, a responsabilidade é nossa. De mais ninguém, não adianta eu reclamar. Não adianta eu reclamar dos políticos, do STF, do isso, do aquilo, do meu patrão, da minha esposa, do meu marido. Não adianta. Meu filho, que não me escuta, é muito rebelde. Não adianta. Porque o problema está em nós. A manutenção da nossa paz só depende de nós. Se a gente quiser ser saudável, então a gente precisa desejar melhor, sintonizar melhor e fazer o melhor. Senão, a gente não sai do lugar. E aí, com o passar do tempo, a nossa alma passa a exprimir aquilo que assimilou. Então, a gente começa a se sentir um pouco melhor, mais equilibrado, e conseguimos trabalhar um pouco melhor a nosso favor e a favor de quem nos rodeia. Aí, o doutor Inácio, no livro dele, que eu vou mostrar lá no final, ele fala muito, ele gosta muito do Leucipo de Abdera, que foi um filósofo que nasceu muito antes de Sócrates, então ele é pré-socrático. Olha a sabedoria espiritual dessa criatura. Ele dizia assim, que nada deriva do acaso. Então, nada é acaso. Tudo é criação nossa, né? Mas tudo tem uma razão e uma necessidade. Até os nossos erros são necessidades nossas. Porque só erra quem está tentando fazer alguma coisa. Porque quem está parado estagna, não retrocede, jamais. Porque a lei da evolução não permite que o espírito retroceda. Mas a gente fica estagnado. Então, o Leucipo de Abdera, lá antes de Sócrates, já sabia disso. Né? Que depois isso vem sendo corroborado pelo próprio Sócrates, Platão, outros filósofos, até chegar na condensação dos 5 livros da doutrina espírita, através daquele trabalho espetacular do Kardec. Então, a razão dos nossos males, entre eles as doenças, não são obras do acaso. Tem uma razão justa que determina a necessidade de reciclarmos. Então, não só a doença em si, mas as catástrofes que acontecem. Mas por que eu estou aqui? Por que eu não estava em outro lugar quando aconteceu essa tragédia? Por que teve que ser a minha casa que foi levada pela enchente e não a outra? Por exemplo, vocês lembram em 94, quando teve aquele mini tufão aqui em Ribeirão Preto? Eu passando pela Avenida Independência, eu fiquei impressionada. Porque é uma avenida que tem várias lojas, né? Lojas de carro, uma série de coisas. Então, você vê exatamente a ação. Uma casa destruída, a outra não. Uma casa destruída é o movimento que ele faz. E por que um ficou de pé e o outro não? Necessidade de aprendizado de quem perdeu tudo que perdeu. O Espírito da Verdade, lá no Livro dos Espíritos, diz o seguinte: estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas. E é duro, né, gente? A gente fala, putz, toda vez que a gente lê uma mensagem, quem nunca pensou assim, nossa, que mensagem maravilhosa, vou mandar para fulano, ele está precisando disso. Será que é só o fulano que está precisando daquilo? Eu fico pensando, eu tenho um arquivo de mais de 3.000 poesias que eu recebo aqui todo domingo, na quinta-feira, nas nossas saídas para o Articule em cidades do interior de São Paulo. Será que são essas pessoas só que precisam da poesia? Primeiro eu, se não fosse eu, né? A minha necessidade de trabalhar, de refletir, de aprender, eu nem seria médium. Eu nem seria médium. Que, aliás, eu nem sabia que eu era. A coisa começou assim, naturalmente. Porque eu sempre falava, minha família toda de espírito, 10 irmãos, pai, mãe, todo mundo espírito, todo mundo trabalha. Eu sempre falei, eu sou cega, surda e muda. Não vejo ninguém, não falo com ninguém, nada. Mas, de repente, desandei a escrever que não para mais. Tarefas.
E a gente tem que assumir o nosso compromisso frente às coisas que a vida nos traz, as chances que a vida nos dá. Mas mesmo com as nossas escolhas, muitas vezes na mão contrária às leis naturais, a gente não pode esquecer de que lá na Gênese, a Gênese é um dos 5 livros, né, que o Kardec escreveu. E aí, lá na Gênesis está escrito uma coisa muito interessante. Olha só, gente. Não existe um ser ínfimo que possa ser, quer dizer, o mais bandido, o mais ladrão, o mais estuprador, o mais que seja, né, que não esteja saturado por Deus de alguma forma. Gente, olha isso. É o Espírito da Verdade falando com a gente. A gente tem que ter isso em mente. Nós temos Deus dentro da gente. A gente fala bonitinho, né? Temos a centelha divina dentro de nós. Precisamos fazer brilhar a nossa luz. Mas quando a gente vê uma frase dessa, vindo por uma equipe de espíritos, que era um espírito de verdade, né? Falando a respeito disso, não existe um ser mais ínfimo que seja, um verme rastejante que seja. Que a gente mata porque que horror, barata, que não sei o quê. Deus está ali. É criação divina. Nosso pensamento está em incessante contato com o seu pensamento. Nós, quer dizer, aqueles que já são humanos, né, que têm capacidade de raciocínio. E é com razão que se diz que Deus jaz nas profundas dobras do nosso coração. A palavra jaz quer dizer, está meio que mortinho ali, né? Porque a gente deixa que as nossas vontades, as nossas vaidades, tudo aquilo que a gente veio amealhando ao longo de milênios aí, o nosso egoísmo, orgulho, tudo, sobrepuje esta luz que nós temos em nosso interior. A gente tem que acreditar nisso. E na hora da maior dor, do maior sofrimento, seja lá o que for, Deus, eu sei que você está comigo, porque está. Se estamos passando pela dificuldade, é para o nosso aprimoramento, para o nosso aprendizado, para que a gente corrija coisas que precisamos corrigir. A nossa mudança tão necessária deve, então, se respaldar nessa afirmativa, pois temos, sim, luz em nosso interior. Apenas nossa tarefa é dar um lustrinho, né? Fazer com que ela comece devagarinho a ir brilhando. Eu estava ontem lá na Feira Amor, e aí um rapaz estava cantando, e cantou aquela música que o Antônio Marcos cantava. Um certo dia um homem esteve aqui. Vocês lembram disso? É lindíssima essa música. Falando de Jesus, eu não consigo falar sem chorar essa música. E eu me lembro de um dos livros psicografados, falando a respeito do resgate de drogados. E o Antônio Marcos, que é quem lançou essa música, quem cantou pela primeira vez, ele era marido da Vanusa na época, ele também era um drogado, morreu pela droga, né? E aí, lá ele já tinha sido tratado, já estava trabalhando na colônia em que ele se encontrava, tentando ajudar os outros, né, dar apoio. E aí, um dia eles foram descer lá para o umbral para resgatar mais espíritos que estavam lá em sofrimento profundo. Aí o mentor falou, hoje é você que vai chamá-los, é você que vai conversar com eles. Ele falou, mas como? Eu não sei, eu não consigo, eu não sei. Ele falou, faça o que o seu coração mandar, faça aquilo que você sabe fazer. Ele cantou essa música, eu falei, ele cantou essa música, e aí aquela fila se formou atrás dele e os espíritos foram sendo resgatados. Correção, gente. Quando a gente se modifica, toma consciência da nossa responsabilidade, de alguma forma, a gente consegue dar um passo para frente. Ação de repulsão e atração. Nós estamos invariavelmente atraindo ou repelindo
os recursos mentais que se agregam aos nossos e vão nos fortificar para o bem ou para o mal, né? Segundo a direção que a gente escolhe. Porque nós estamos no meio de uma nuvem energética muito poderosa, magnética. Nós somos magnetismo, nós somos energia. Pensando, conversando, trabalhando, a força de nossas ideias, das nossas palavras, dos nossos atos, alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Daí, a nossa responsabilidade com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente digita nas redes, porque isso toma um volume e vai causando desequilíbrio ou equilíbrio na cabecinha de nós todos encarnados que estamos aqui ainda numa situação bem sofrívelzinha, né? Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências da nossa iniciativa. Lei de causa e efeito. Vamos correr que nós estamos atrasando. Como afirma o ministro Flacos no livro Libertação, do André Luiz, o mal é o desperdício do tempo, no mínimo, né? Ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos de Deus. Gente, olha que loucura. Fazer o mal é você andar na contramão de Deus. E o mal não é só matar, roubar, prender sem precisar de ser preso, soltar quem precisa ficar na cadeia. Não é só isso. O mal são as pequenas palavras que a gente fala no nosso dia a dia. A maneira como a gente olha o outro, como encara o outro. Se acolhe ou não o outro. Muitos de nós queremos nos curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em nós mesmos aquele ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Olha os adjetivos que ele deu para cada um desses sentimentos que a gente tem. É veneno, é câncer, é bacilo, é ácido. E quem mais sente isso é quem espere, porque está dentro de nós. Está dentro de nós. Então, nós é que vamos sentir primeiro toda essa coisa ruim que a gente está querendo lançar para o outro. E aí o doutor Inácio diz, a gente reclama, mas não quer mudar de vida. Não quer dar o passo para se modificar. É fácil? Não, não é. Mas é impossível? Não, não é. Porque, como dizia o nosso amigo, o seu Espartaco, lá do Centro Espírita, lá de São Paulo, o Batuíra, ele falava assim, a dor é grande, as dificuldades são muitas, mas o amparo é escandaloso. E a gente não se dá conta disso. Aí vamos pensar que toda cura é sempre uma autocura. E o Evangelho de Jesus é a farmácia onde a gente vai encontrar o remédio para nos curar por dentro. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e procurando amar. Porque amar a gente não consegue muito ainda não, né? Porque nessa atitude a gente vai refletir aqueles que cultivam a luz e estão ao nosso redor. Então, nós vamos refletir. Lembra daquela história que falou aqui agora há pouco? Aquilo que eu falo, eu estou representando muitos. E os muitos também me representam. Então, né? Resolvendo com segurança o nosso problema de companhia e melhorando a nossa saúde. Agora, lembrando de Paulo, como sempre a gente não podia deixar, né? Lá em Hebreus 12, 11, ele fala o seguinte, e na verdade, toda a correção no presente não parece ser de gozo, quer dizer, ninguém gosta de sofrer uma poda, né? Senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Se a gente se deixar exercitar pela correção, pela poda,
vamos dizer poda, vai, porque em nós não é poda que vai acontecer, é a modificação de nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas palavras e atitudes. Então aí a gente vai perceber a justiça, vai perceber que é possível sim viver mais tranquilamente, apesar de tudo o que nos rodeia. Afinal, nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Que é a nossa condição. E aí, lembrando Jesus, essa frase primorosa: estamos nele como ele está em nós. Quer dizer, Jesus está nele. Nós ainda não conseguimos muito, não, né? Mas é aquilo que a Gênesis diz: Deus está em nós o tempo todo, em qualquer situação. E aí os livros, o do doutor Inácio, no princípio era o verbo, o pensamento e vida, ditado por Emmanuel, a Gênese e o médico Jesus, José Carlos de Luca.